Será uma noite super especial. A Academia de Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil, em parceria com o Instituto Cultivo Suíça Brasil, realizam hoje a terceira palestra virtual. Uma atividade, entre outras, em homenagem ao bicentenário de nascimento da Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó. Estas palestras virtuais integram um projeto mais amplo, com palestras programadas quinzenalmente, que vai até o dia 11 de novembro. Esse 11 de novembro é o dia do aniversário de falecimento da Maria Firmina dos Reis. E hoje nós teremos convidadas muito especiais que vêm nos apresentar um assunto muito interessante. Teremos a primeira palestrante, a professora mestra Nádia Farias, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Apodi e Universidade Federal da Paraíba. Ela é aluna doutoranda em educação. Ela vai apresentar o tema Maria Firmina dos Reis, Chama de Esperança. A segunda palestrante é a professora Wanda Lúcia da Costa Salles. Ela é presidente e fundadora da Academia Estudantil de Arte Contemporânea e do Museu Pós-Moderno de Educação. A professora Wanda, ela vai fazer uma palestra com o tema A Voz Dissonante, um recurso literário no universo firminiano. Mas essa noite temos uma pessoa muito especial que será a moderadora dessa palestra. Nós teremos como mediadora a professora mestra Maria Natividade Silva Rodrigues. É presidente da Academia Lisboense de Letras, possui graduação em História pela Universidade Federal do Maranhão, Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, especialização em História do Brasil, PUC Minas Gerais, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência na área de História e Sociologia, com ênfase nos seguintes temas: educação, história e gênero, política pública e violência, mulher, criança e adolescente. E, atualmente, ela é presidente da Academia João Lisboense de Letras. É pesquisadora de violência intrafamiliar e doméstica. E sobre a vida e obra da escritora maranhense, Maria Firmina dos Reis. É professora da Rede Estadual de Educação. Sua principal publicação é Violência Intrafamiliar, o abuso sexual contra criança e adolescente. Com vocês, a professora Maria Natividade, para fazer a moderação dessa palestra, nessa noite tão especial. Boa noite a todas, né? Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje a nossa palestra virtual tem figuras assim extremamente importantes, pesquisadoras, né? Escritoras aqui para a gente conhecer mais um pouco, né? De Maria Firmina dos Reis. Nós estamos vivendo o ano inteiro o bicentenário de Firmina, né? E aí nós vamos começar com a professora Nádia Farias, né? A Nádia, a gente vai conhecer um pouco dela, né? Então, a gente vai estar vendo aqui que ela é de Patos, na Paraíba, né? Ela é professora, pedagoga, com habilitação em supervisão escolar pela Faculdade Integrada de Patos, né?
mestrado, né, de ensino pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente ela é uma aluna do programa de pós-graduação em educação, aluna de doutorado, né? E ela é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus de Apodi. Integra o coletivo feminista Mulherio das Letras, Vila Mamed, de Natal, é amante da literatura e da escrita, ela faz das palavras o caminho para expressar o seu modo de ver e sentir o mundo e as pessoas. Tem contos e poesias publicadas nas antologias O Senhor do Mal em Olimpo, Deuses, Heróis e Monstros, em 2019. Ela também tem publicação na Terra à Vista, em Resistência, em 2020. E Dia de Festa em Palmares, em 2021. Todos pela Cartola Editora. E o que é poesia? Em 2018. Coletânea poética, né? Das Dores do Mundo, é um conto, na coletânea Marias II, né? Em 2021. E os livros de poesia Rastros Poéticos e As Sobras que o Desamor deixou em 2020. Solares, 2021, e Olhos de Horizonte, 2021. E a Nádia vai falar para a gente 20 minutos sobre Maria Firmina dos Reis, Chama da Esperança. É com você, Nádia. Bem-vinda, né? Já para estar engrandecendo mais ainda essa festa linda, que é o bicentenário de Maria Firmina dos Reis. Então, boa noite a todos e todas, e por meio dessas mulheres maravilhosas que compartilham essa noite comigo, a Valquíria, a Natividade e a Wanda, eu parabenizo por essa iniciativa maravilhosa e merecida a essa pessoa, a esta figura histórica, né? Esse exemplo de mulher que foi a Maria Firmina dos Reis. Então, como admiradora, entrei em contato com ela há alguns anos atrás, e desde então não consegui mais me desvencilhar da curiosidade de conhecer essa mulher do século XIX. Então, Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra ou mulata, né, termos para a época, termos hoje que a gente não utiliza tanto devido ao seu cunho, né, de preconceito e de racismo, mas que para a época era um termo bastante aceito. Essa mulher negra, nascida em São Luís de Maranhão, em 11 de março de 1822, e que neste lindo espetáculo, nesse lindo evento, nós comemoramos o seu bicentenário. Então, Maria Firmina é essa mulher que, à frente do seu tempo, e é por aqui que eu quero começar, né, trazendo uma das frases mais conhecidas dela, né, a mente esta, ninguém pode escravizar. E aí, ao ler esta frase de Maria Firmina, eu tento me colocar neste século XIX para uma mulher negra, né? Uma mulher literata, uma mulher, né, instruída, o quanto que foi difícil para ela, né, desbravar uma sociedade machista, misógina, patriarcal, para a qual o lugar da mulher era a administração do lar, uma voz silenciada. E aí vem Maria Firmina rasgar esse silêncio, sua potência de escritora, trazendo, né, evocando a necessidade, né, de vozes, mulheres que possam estar nos representando. Então, ela foi a primeira mulher aprovada em concurso público, e isso já demonstra a força e a potência dessa mulher. E é por aí que eu quero começar, né, a falar sobre ela como chama de esperança. Então, eu elenquei alguns pontos que eu acho importante, pensando como que eu poderia trazer esta conversa, esta fala, sobre esta mulher, né, e como esta mulher representa a chama de esperança. Então, eu elenquei 6 pontos para que a gente possa discutir, né, essa mulher. O primeiro ponto é ser uma mulher à frente do seu tempo.
se nós, mulheres do século XXI, ainda lutamos por espaço, né, ainda lutamos para que nossas vozes ecoem, nós ainda lutamos para entrar, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, né, ao exemplo da nossa querida Conceição Evaristo, recusada. Então, imagine esta mulher no século XIX, né, visionária, muito à frente do seu tempo, né, se colocando numa sociedade que não abria espaço para as mulheres, e mesmo assim ela conseguiu se destacar. Então, o primeiro ponto é esta mulher ser, a Maria Firmina, muito à frente do seu tempo, ser uma mulher de visão. Tanto que o meu segundo ponto já se conecta com este primeiro, a educadora visionária. Já pensou que é no século XIX, período escravagista, onde mulheres e homens tinham papéis diferenciados, onde a mulher não tinha a voz, não tinha espaço numa sociedade, ela, educadora, passar no concurso público e ainda criar uma escola mista, escola para meninos e para meninas na cidade, na municipalidade de Massaricó. Então, esse é o segundo ponto em que nós hoje, né, como pesquisadora que sou, né, do ensino das relações raciais, nós ainda estamos buscando e lutando para que as leis vigentes façam com que a 10.639 traga para as escolas, né, a contribuição da história e cultura afro-brasileira e africana. Nós ainda lutamos por isso, embora a lei tenha sido, né, já aprovada há quase 19 anos, nós ainda não temos. Imagine esta mulher, no seu tempo, criar uma escola que, obviamente, sufocada pela sociedade racista da época, não durou mais do que 2 anos e meio. E aí vem também uma outra chama de esperança, é a escritora, a literata, a romancista, a cronista, a cordelista, né? Essa mulher que tem uma vasta produção, né? E que hoje nós podemos ter acesso a ela, que escrevia. E aí, seu primeiro romance, Úrsula, o primeiro romance afro-brasileiro, com uma temática, com vozes, dando voz aos personagens, né, escravizados. Então, isso para quem estuda, um avanço muito grande. Ao exemplo de outros escritores, né, que falavam pelos seus personagens, os personagens negros escravizados, em Úrsula tem voz própria. Então, ela era uma mulher que conseguia fazer uma leitura precisa do seu tempo e trazer para os personagens as dores, né, a problemática da escravização, né, a problemática, né, de uma sociedade que discriminava e que mantinha cativo seres humanos. Então, essa também é uma chama, no sentido de que ainda hoje, né, nós lutamos por uma escrita negra mais abrangente. Apenas 5% do que é produzido em termos de publicação no Brasil, isso aí é uma pesquisa da UNB, né, são produzidos por pessoas negras, publicados e principalmente no eixo Rio-São Paulo. Uma outra possibilidade de enxergar a Maria Firmina é essa potência da escrita, né, e com seus livros. Úrsula, a Escrava, e seus contos, né, que trazem essa problemática e nos fazem repensar e compreender um pouco mais essa mulher desta época. Também tem a escritora, a mulher abolicionista, anti-escravagista, que é muito importante que a gente faça essa leitura desta mulher com esse potencial, mesmo que não nos moldes que a gente coloca hoje, em termos de luta, mas uma mulher presente, né, uma mulher que fazia da sua escrita uma voz, né, a ecoar nos jornais, né, nas suas diversas publicações. E uma mulher feminista, obviamente, não pensando no conceito de feminismo dos dias atuais, mas uma mulher que, na sua existência, já se colocava como esse corpo de luta, porque ser uma mulher à frente do seu tempo, no século XIX, né, produzindo, na quantidade que ela produziu, obras
d'Esquilate, né, obras à frente de seu tempo, obras em que os personagens tinham vez e tinham voz, né, era uma mulher que se colocava e que com a sua atuação na sociedade, conseguiu, né, ser para nós esse exemplo. Então, por que é que eu sou apaixonada por esta escritora? Porque eu vejo nela, né, lá no passado, ecos ainda desse presente, né? Ecos lançados, chamas, fagulhas, que foram colocadas por ela lá atrás, de nos fazer lembrar que mesmo num século muito mais agressivo, muito mais complicado para uma mulher, houve uma voz de mulher que ecoou e que ecoa até hoje, e que nos faz perceber se eu, mulher negra do século XXI, preta, escritora, enfrento as dificuldades para produzir meus textos, eu fico imaginando como que ela não foi forte e quanto ela não lutou para que essas suas obras, né, pudessem ecoar até agora. E aí a gente tem Úrsula, aí a gente tem Gupeva, a gente tem A Escrava, a gente tem a vasta, né, produção de poesia, e o que me encanta muito nessa mulher, nesta escritora, essa variedade de possibilidades que ela nos dá. Uma mulher romancista, uma mulher contista, uma mulher que escrevia charadas, uma mulher que escrevia música, uma mulher de muitas potencialidades, uma mulher multipotencial, uma mulher que conseguiu transitar por diversos gêneros literários e nos mostrar a realidade e o pensamento de uma mulher dessa época. Sem contar a inúmera produção nos jornais, né, como a Imprensa, né, o Publicador Maranhense, A Verdadeira Marmota, Almanaque de Lembranças Brasileiras, Eco da Juventude, Os Jardins dos Maranhenses, Porto Livre, O Domingo, O País, a Revista Maranhense, o Diário do Maranhão, Pacotilha e Federalista. Espaços em que ela escrevia suas crônicas, né, suas poesias, ou composições musicais, como a gente tem o Alto de Bumba Meu Boi, letra e música, Valsa, né, letra de Gonçalves Dias e música de Maria Firmina dos Reis, Hino à Mocidade, letra e música, Hino à Liberdade, também letra e música dela, Rosinha, a Valsa, Pastor, Estrela do Oriente, Canto da Recordação, né, A Praia de Cumã, letra e música. Então, não tem como a gente não admirar essa mulher. E eu trago também um pedacinho, né, do prólogo de Úrsula, que eu acho fantástico, e que sempre que eu leio esse prólogo, eu imagino o quão, né, ela formoseia, usando suas próprias palavras, o seu livro mais Professora famoso. Nádia. Pois não? Ultrapassei meu tempo? Pronto, eu vou fechar aqui agora, então. Certo, tá bom. Ok, obrigada. Então, não desprezeis, no caso, se referindo a Úrsula, é o finalzinho do seu prólogo. Antes, amparai-a nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias, que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor, ou quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para as outras, que com a imaginação mais brilhante, com a educação mais acurada e com a instrução mais vasta e liberal, tenha mais timidez que nós. Então, são por todas essas coisas, por toda essa potência, né, enquanto mulher, enquanto docente, enquanto escritora, que para mim, né, Maria Firmina dos Reis é a chama de esperança acendida no século XIX e que hoje é uma fogueira imensa, é um farol para todos nós, mulheres negras do século XXI. Obrigada. Parabéns, professora Nádia, e obrigada, né, por essa linda fala, né, essa fala potente, esperançosa, e é por isso mesmo que no bicentenário, né, o tema nosso é a Rosa de Jericó, porque ela espelha essa questão da ressurreição, e a ressurreição é a esperança, né? Então, obrigada, né? E agora nós vamos ter outra maravilhosa, né, que vai falar para nós também sobre Maria Firmina dos Reis,
para estar encantando mais ainda a nossa noite, né? Que é a professora Wanda Lúcia da Costa Salles. Ela já está aqui com a gente, já está toda ali armada para falar dessa grande musa também, né? Maria Firmina dos Reis. E aí, a professora Wanda, nós vamos conhecer também um pouco sobre ela, né? Ela nasceu em Talva, no interior do Rio de Janeiro, é professora aposentada, poeta, escritora, artista plástica e arteterapeuta. É presidente também fundadora da Academia Estudantil da Arte Contemporânea e do Museu Pós-Moderno de Educação. Membro correspondente da Academia Ludovicense de Letras, membro da Sociedade de Cultura Latina do Estado do Rio e é membro também associada dos diplomatas da Academia Brasileira de Letras, além de delegada cultural do Liceu de Bernidon, no Rio. Possui várias publicações, poemas, poesias, ensaios, literatura infanto-juvenil, novelas, contos, romance, como Diversidades e Loucura, em obras de arte 1 e 2, um estudo de arte-terapia, publicado em 2019, como Maçã no Sofá da Sala, olha que legal, Ani Capri, A Espiã do Agreste Brasileiro, foi em 2021, o Kugelê Auá, em 2020, Pirilipe, A Caixa Surpresa da Vovó, em 2021, além de participar de inúmeras antologias nacionais e internacionais. Vocês veem aí que isso é um mini currículo da professora Wanda, isso aqui da professora Nádia também, é só um tiquinho que a gente quer, muita coisa. São mulheres maravilhosas e ela vai falar para nós uma coisa super legal, que é a voz dissoante, um recurso literário do universo feminino. É com você, professora Wanda. Boa noite a todos, a todas e todos. É com imenso carinho e ternura, né? Pois foi a fraternidade, a humanidade que vamos ver nos escritos de Maria Firmina dos Reis, que me trouxe aqui. O Kugelê Auá. Vida longa, saúde para todas nós, afro-indígena. Bom, a voz dissonante, a destoar na sociedade brasileira do século XIX, foi um recurso literário nesse enorme universo firminiano. E é isso que a gente vai tentar aqui explicar através da obra. Maria Firmina é educadora, filósofa, a primeira mulher negra escritora no Brasil e para o mundo a escrever em língua portuguesa, né? E ela vai representar a língua portuguesa, porque foi escolha profissional, até para resistência, porque, na realidade, a língua, ainda em 1859, quando ela publica Úrsula, da maioria, porque 51% eram negros ou filhos de negros e indígenas, mestiços. Essa é a nossa realidade até hoje, 51%. Né? E Maria Firmina era voltada à leitura e escrita.
Não é à toa que Úrsula, se a gente desdobrar o jogo de palavras ou letras, é luz, a luz de Ur. Sabemos nós que Ur, né, onde temos Iraque, né, antiga Mesopotâmia, era, ou, segundo historiadores e geógrafos, uma das origens da língua e linguagem humana. Origem. Ela era uma mulher altamente pensante, por isso, talvez, se fale arisca, dissoluta, se desdobrava para ressignificar a vida em artivismo. Ela era, ouso falar, polímata. Uma mulher, à época, que se joga em charadas, palavras, folclores, dança, música, literatura, filosofia, educação, uma mulher de leitura. Para amplificar a voz e nos falar sobre a sua versão de humanidade, de fraternidade, porque somos, no planeta, irmãos, mesmo que alguns não queiram. Não a vejo como religiosa. Eu a leio com religiosidade ao centralizar o ser humano muito para além de bem e do mal, na palavra, no seu agir, poiesis, a poética humana. Voz dissonante, no seu universo, são desdobramentos lineares, porque ela vai utilizar do narrador com voz multisseletiva. Não é a primeira vez isso em história literária no mundo, mas no Brasil é uma das pioneiras. A voz multisseletiva, gente, é o narrador onisciente em terceira pessoa, também chamado intruso ou espião. Só que ela utiliza uma outra estratégia, a metamorfose, mudança. O próprio prefácio de Úrsula já mostra. Ela tem uma intenção de fazer uma obra-prima, mas ela diz, o romance ela começa a falar na primeira pessoa e depois ela coloca nós, o leitor, esse nosso romance, é ambíguo a palavra romance, romance que tem origem em épica. Gupeva, a personagem épica, é ironia, sutileza de escrita. Esse nosso livro, humilde, mesquinho, isso é uma paródia na lógica, né? Que é o discurso, é o mito da parábola, que ela coloca Úrsula, a luz de Ur, e ela se transforma como Proteu, ela mesma e narrador, em Úrsula
em Gupeva e na Escrava, para amplificar a voz da mulher, mãe, filha, irmã negra, do negro menino, não é? No tráfico interprovinciano, que em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz já destituía o tráfico negreiro no Brasil, mas continuava no país. Essa é a metamorfose para que esse leitor tenha curiosidade e vá. As leituras mise em abismo. O que é isso na técnica literária? Que Balzac usava, Bernardin de Saint-Pierre, que ela cita em Úrsula, que é aonde ela bebe a inspiração, porque é um livro, ela cita Bernardin de Saint-Pierre, que é do século anterior, e cita Paulo e Virgínia, que é a obra-prima de Bernardin, e que fala sobre mulheres, mães solteiras, escrava na Ilha Maurícios, que era o reduto de pirata e de tráfico, né? No Triângulo da Escravatura. Então, é uma mulher que conhecia história, geografia, devia debater, né, com os literatos da época e pesquisar muito. O foco narrativo é polifônico, porque o narrador com voz multisseletiva exige um foco narrativo polifônico. Ela entendia de música. O foco polifônico surge na história da música. É um modo novo de contraponto, principalmente no Renascimento, com o uso do alaúde, que é originário da cultura mourisca, o moura, negros, mestiços, escravos. Então, é história dentro de história, parábola. É a palavra humana, a linguagem, em forma de arte, a sua teoria e prática, poese. Né? Ou, para alguns, mimese. O eu e o nós, eles, elas, é a tipologia da voz. A crítica literária que ela faz, gênero e personagem, ela brinca o tempo todo com isso para amplificar a voz, enquanto abolicionista, precursora de aves raras, ou ave liberta, que será, acho que 10 anos depois, em Pernambuco, o grupo de mulheres que vai libertar mais de 100 escravos, comprar a capa de fumo. A singularidade dela, em gênero e personagem, porque Úrsula está no livro dela a alusão no final, né? É exílio, migração, imigração e emigração, em narrativa de mulher negra, na literatura em língua portuguesa. É outro feito fenomenal em Maria Firmina,
é o que a gente estuda hoje. Por isso, o livro dela não cabe no romantismo, ultrapassa, porque ela, lá em Úrsula, ela diz que quer pintar como Rafael e Rafaéis, os pré-rafaelitas, que isso é crítica sobre pintura. Língua, porque ela se apropria, mais tarde, em 1861, de Gupeva. Gupeva é indígena do folclore e ela se faz voz dissonante, porque o livro que ela parodia, veja, mas ela vai parodiar personagem, é épica, vem do épico, que é versos. Olha a crítica que ela vai fazer. A escrita em versos sobre feitos de um povo ou de um personagem é épico. Versos épicos. Ela se apropria da narrativa, que é suposto romance, já estou falando de Gupeva. Tá? O personagem que se parece principal, Gupeva, mas, na realidade, é épica. É a épica, a escrita, que é a origem, e vai se transformar no romantismo e romance. Por isso ela brinca e diz romance brasiliense, porque o Brasil, à época, era brasílica. Tá? E está em Engatu, língua proibida. E quem falasse, porque era negros africanos, chamado no Brasil de boçais, porque não falava a língua portuguesa. E se nós formos à origem da língua portuguesa, é romance, ou romanço, antes de ser galaico português e se tornar língua portuguesa. Lógico que ela tinha leitura e escrita em demasia ampliada. E Engatu era a língua geral, quando portugueses, franceses, ingleses, holandeses, espanhóis, judeus e outros mais que aqui passaram e fizeram filhos com os negros da terra, indígenas. Lembre-se que foram as pessoas trazidas como escravas, tanto homens e mulheres, obrigados a casar com indígenas, negros da terra. E negros que diziam não tinha alma, por isso poderiam ser traficados. E ela vai justamente usar e amplificar a palavra alma, mãe, irmão, né? Em referência às origens. Engatu é a língua rasteira, que vai se transformar tanto no Maranhão, e Grão-Pará e Rio Negro, que é a Amazônia, essa é a origem das terras. E não esqueçam das brigas com os ingleses para a formação desse país, principalmente da Amazônia. E se a gente for olhar a história, vamos lembrar hoje o porquê as devastações nas terras indígenas ainda. Né? Os direitos. E vamos lembrar
que, um século antes de Maria Firmina escrever, provavelmente ela soubesse, Leonor Maria Aranha montou 5 grupos de cidades-estados em palafitas no Rio Negro, que era a Amazônia. Né? Então, veja, a língua, nessa disputa entre línguas e transformações, ela está a falar da incomunicabilidade, multiculturalismo, interdiscursividade. E na linguagem, que é a sua obra, ela desconstrói o mito patriarcal e o mito da democracia racial e a harmonia social. Por isso, a voz é dissonante. Ela vai colocar, a partir da lenda dourada, Úrsula, Santa Úrsula, padroeira da educação dos jovens, dos adolescentes e dos órfãos. Origem teotônica, ou alemã, né? Segundo a lenda folclórica. E está escrito nesse livro, Lenda Dourada, na questão religiosa. Mas ela desconstrói também isso, na imagem de Úrsula. Porque a Úrsula morre louca num convento, mas vai fazer uma transformação no personagem suposto mal, o comendador, né? Que a persegue até a morte, e lá no epílogo vai dizer: né? Chamava-se, é a voz da consciência. Na tipologia de voz, nós vamos ter 5 tipos de voz. A voz da consciência é a expressão. Ela começa assim. Chamava-se, é o epílogo, Frei Luís de Santa Úrsula. O irmão gemia a derradeira dor. Era o noviço Frei Luís de Santa Úrsula. Olha a repetição, o eco. Para não sair da memória, não se fazer esquecido. A quem eles, elas, leitores, ele, irmão, ela, Santa Úrsula, a quem chamavam o louco. Então, ela cria a estratégia da loucura, porque ser escravizado é uma loucura, é a loucura social do século. Século XIX, a loucura vai ser questionada e vai haver uma transformação. Loucura, epíteto do comendador, que é Frei Luís de Santa Úrsula. Origem do título. A que causa a transformação? Úrsula. A luz de Úrsula. Irmão, eu não aprendiz. Oi. Nós temos 2 minutos. Tá, eu vou só... A tipologia de voz é o norte para qualquer um de nós. Enquanto estratégia de loucura, é o lugar da verdade. O lugar da verdade é estética, poética, filosofia da linguagem.
mas ela deixa claro, é obra de ficção. Então, ela brinca com ilusão-realidade. E coloca assim, como voz. Era uma dessas tardes que só Bernardin de Saint-Pierre soube pintar no delicioso Paulo e Virgínia que deleita a alma e transporta essas regiões aéreas que só a imaginação compreende. E no prólogo ela diz, é da minha imaginação. Voz de consciência, essa que eu li é a voz interior, que vai dar o norte. Voz de consciência, chamava Frei Luiz. Voz de pensamento, é a voz do ego, é produto das emoções. Que loucura, meu amigo, que loucura a tua apaixonar-te por uma indígena do Brasil, Gupeva, por uma mulher selvagem, por uma mulher sem nascimento, sem certidão, sem prestígio. A voz de cabeça, que é suave e leve, intuitiva, energia focada para o corpo. Quando começa, e repete em todos os seus livros, uma tarde de agosto nas nossas terras do norte, província de Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, na voz reconhecida da nossa alma. E a voz de peito, que é grave, mas próxima da voz real, representa o amor incondicional, a sabedoria vivenciada. Mas ele ia já muito avançado, a incomunicabilidade, para ouvir-lhe a voz saída do coração. A voz do coração é a voz do peito, que na escrava a senhora narra, e ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave, sons longínquos de um alaúde misterioso. Essa, senhores, é a Maria Firmina em sua escrita. E me vem à cabeça, quando eu li para fazer essas falas, o quadro, como se Úrsula fosse o quadro de Genevra Cantofoli, de 1618, uma pintora marginalizada, esquecida, mas que tem um quadro dos quadros chamado A Verdade, revelando o artifício da pintura. É um quadro do barroco italiano, de uma artista que vivia em Bolonha, Genevra Cantofoli, que hoje esse quadro se encontra no Museu de Arte de Berkeley, na Califórnia. Eu não tenho aqui o quadro, tenho os escritos que eu estou fazendo. Né? Senhores, a verdade, a letéia, negação ao esquecimento. E que o mote é, com o tempo, a verdade certamente prevalecerá. No tempo, a verdade, obras-primas em Maria Firmina dos Reis. Mulher, mãe social, porque adotou 10 crianças, filhos de escravos, principalmente de Maria, uma escrava que até os fins do dia viveu com ela no Maranhão. Senhores, é uma batalha
aletheia, contra dolo, que é trapaça, licate, que é engano, e pseudeia, que é a mentira. Então, Maria Firmina dos Reis está questionando a hipocrisia social da escravidão, não é? Que tiravam os filhos das mães. Haja vista a sua escola compor de 10 crianças, que depois ela irá adotar, não? Criar esses filhos irmãos. A voz de Susana, senhores, diz: ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros. Lembre-se que, na antiguidade, bárbaros eram os que não viviam na ágora, que não podiam ter terras, que não podiam ter voto, principalmente os diferentes, exilados, imigrantes. Ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar, tudo, até a própria liberdade. Mas não tiraram dela a voz, artivismo, a voz que é expressão. Palavra, parábola, é fala, narrativa. É isso aí, senhores. É a palavra que nos diferencia dos animais. Eis a humanidade. Essa é principalmente a esperança, né? Em Maria Firmina dos Reis. Estratégia na luta, irmandade, fraternidade, solidariedade. Só assim poderemos transformar esse país. Educação, ética e estética. Poiese humana. Vida longa para todas nós. Obrigada. Professora Wanda, olha, nós ficaríamos aqui a noite toda ouvindo vocês, viu? Então, parabéns pela fala forte, né? Essa voz viva de Firmina, que são sementes, né? São as sementes firminianas, viu? Parabéns, obrigada. Agora, nós temos 3 minutos para as considerações finais, aquelas palavras chaves, potentes, ligadas a nós, às escritoras, escritores, a essa população brasileira e população do mundo, né? Dessa grande escritora, dessa grande mulher, que foi Maria Firmina dos Reis. Então, nós temos 3 minutos, nós vamos começar com a Nádia, para a professora Wanda descansar um pouquinho, tomar uma água, né? E depois ela volta com as palavras finais dela, nessa nossa 3ª palestra virtual maravilhosa. Com você, Nádia. Obrigada, Natividade. É inegável, né, o poder que a Maria Firmina dos Reis tem em nos convocar para esta luta, para esta resistência, né? Ao ler seus escritos, e aí tomando como base os que nós falamos aqui hoje, como Úrsula, né, Gupeva e a Escrava, é inegável, né, o quanto que ela traz, né, desse contexto de resistência e luta, do contexto da mulher na sociedade, né, oitocentista, né, da condição da escravização das pessoas negras e indígenas,
né, coisas que o Brasil ainda tem muito a repor historicamente, né, na área dos direitos humanos. Então, eu só posso agradecer por ter a oportunidade de poder estar aqui hoje falando dessa mulher que é uma das minhas escritoras prediletas, por tudo o que ela traz, né, com essa potência de mulher, essa potência de escritora, essa potência, né, de vozes que ecoam até hoje, que vão ecoar por muito tempo, nos fazendo essa convocatória a enxergarmos esse Brasil, né, Brasil nu, cru e tão nocivo aos povos negros e indígenas, para que a Maria Firmina e as Marias Firminas, né, possam adentrar nas escolas, nas universidades, possam fazer parte do cânone, possam ser estudadas, para que a gente reconheça o lugar das pessoas negras e dos indígenas na construção desse país. Então, só posso agradecer, né, e convidar todos, quem não leu ainda, né, buscar ler, né, e olhar esse Brasil oitocentista pelos olhos da nossa Maria Firmina, pelos olhos de suas personagens, como Úrsula, como Túlio, né, como a Preta Suzana, como todas essas vozes, como bem a professora falou, essa polifonia, né, essas múltiplas vozes que ela traz para que a gente reconheça e enxergue esse Brasil. Então, por todas as Firminas, que elas possam chegar a todos os espaços e que a gente possa conhecer a potência da escrita das mulheres pretas, a partir dela e dela até nós, até a nossa contemporaneidade e além. Então, por todas as Firminas, por todas as Úrsulas, por todas as mulheres pretas que foram caladas e por todas aquelas que conseguiram transgredir, né, e se fazer ouvir numa sociedade machista, misógina, patriarcal. E viva a todas as mulheres e a todas as Firminas, viva a todas nós, que a gente possa continuar resgatando essas mulheres. Obrigada, Nádia. É isso mesmo. Professora Wanda, com você, aí suas considerações finais. Eu gostaria de dedicar essa palestra à escritora de Guimarães, Regiana Tavares, que escreveu A Beira-Mar Canto, e disse no seu livro que poesia é fartura de ser. Né? E também explicar o seguinte: quando Maria Firmina, em 1859, cita um escritor francês e cita, duplicando a obra, que é obra-prima, traduzida em várias línguas, à época, foi como um best-seller, ela é inédita. Porque, enquanto crítica literária, ali ela prova que era leitora exímia. A crítica literária de leituras em literatura e línguas só vai acontecer mesmo, né? Enquanto crítica de literatura e língua, como ciência, em 1912 para 1915, na escola de Frankfurt. É que eles vão trabalhar o que ela está utilizando, que é também uma das inspirações de Balzac. Livro realista, precursor do realismo. Então, Maria Firmina é uma mente singular, com consciência para além do seu tempo. Tem que se fazer uma leitura detalhada de sua obra, porque ela cria charada. Eu ouso até dizer que havia uma mensagem, porque Úrsula também é a estrela maior cósmica, segundo as mitologias de astronomia, e representa a estrela na nossa bandeira, isso será mais tarde, de Grão-Pará. E era onde fugia os escravos, os indígenas perseguidos,
os cabanos, os balaios e outros mais. E Guimarães era uma das rotas de fuga. Pena que a gente não tem grandes históricos, porque se mudavam certidões de nascimento, nome de origem. Então, a identidade cultural do nosso país é mestiça, é multicultural. É isso que ela está dizendo. Estamos paradoxa, não na doxa. Haja leitura, haja educação. Não é? Essa é a batalha. É isso aí, gente. Muito agradecida por eu poder, como mulher escritora, colocar, professora, colocar a minha voz e amplificar. Vocês nos deram essa oportunidade. E viva o bicentenário de Maria Firmina, de Leci Valquíria. Um grande beijo, vida longa para todos nós. É isso aí. Parabéns, né? E obrigada, professora Wanda, professora Nádia, né? Bem-vindas ao Maranhão, já estão convidadas. Afinal, o bicentenário vai até 11 de novembro. Então, se organize, venham nos visitar aqui no Maranhão, ver de perto, né? Essa áurea, né? Essa voz que está sendo espalhada nesse estado, né? E também no Brasil, e por que não fora dele, né? E aí a gente vai chamar a Valquíria aqui para a nossa roda de conversa, que já está aqui Olá. com a gente. É com você, Valquíria. Estamos agora todas juntas, né, nessa sala. Estive aqui por trás das câmeras, ouvindo a fala de vocês, aprendendo sobre a Maria Firmina, né, porque, como a Wanda falou, a gente tem que estudar a Maria Firmina cada vez mais para descobrir, através das vírgulas da Maria Firmina, toda a sua história e todo o seu passado, né? Uma mulher que ficou enterrada durante mais de um século, né? Quase 2 séculos, e pela sociedade, né? Pelos as questões raciais, pelos próprios homens, né? Teve que se esconder atrás de um codinome. Então, isso assim, ela é uma vitoriosa, uma pessoa que esperou tranquilamente, né? Ela esperou, sabendo que um dia ela viria à tona, e ela veio à tona através de todos esses estudos que foram feitos, né? Alguns homens que se interessaram em, talvez, fazer ressurgir a Maria Firmina, mas hoje, diga-se de passagem, que a maioria são mulheres que estão trabalhando, né, e colocando esse personagem brasileiro de muita força no lugar que ela merece. A Maria Firmina, como eu disse no poema, ela não tem rosto definido, ela tem alguns detalhes que foram contados do rosto dela, mas até parece que isso é uma situação proposital da história, né, do universo, né, porque a Maria Firmina, ela tem a cara de todas as mulheres e todas as brasileiras, né, ela pode ser todas as mulheres, e isso é que, para mim, é uma coisa assim que me emociona muito, em saber que talvez eu tenha até uma pontinha da Maria Firmina, né, na minha aura, não sei, né, todas nós devemos ter, porque agora nós estamos aqui procurando fazer ressurgir essa mulher que deixou, que num tempo tão difícil, ela fez as coisas de mansinho, devagarinho, sem brigar com ninguém, com a sociedade, e fez apesar dos pesares. E ela fez, né? Ela fez muita coisa, e a gente sabe, e graças os organizadores do Bicentenário da Maria Firmina, com a coordenação da Leci
Adler, nós podemos apresentar ao público e trazer ao público a história, o personagem, a literatura e tudo que vem com a Maria Firmina. Amei o que vocês falaram, aprendi hoje muitas coisas e, espero que a gente possa voltar a conversar. Natividade, muito obrigada pela sua moderação, que foi super tranquila, né? Você é uma pessoa super tranquila, passa muita calma para todo mundo. Nádia, muito obrigada a você. Wanda, agradeço muito a sua prestação hoje, foi maravilhoso. Como disse a Natividade, a gente poderia ficar ouvindo a noite toda, porque você tem assim, esse entusiasmo, né? Da Maria também. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada ao público que está assistindo essa palestra maravilhosa. Eu espero que todos possam correr atrás dos livros e procurar ler, né, a Maria Firmina. Vamos ler a Maria Firmina, vamos descobrir essa mulher. 1822, faz muito tempo, né? É uma época bem difícil, mas ela conseguiu implantar a semente, a árvore cresceu e hoje nós estamos na sombra da Maria Firmina. Eu posso falar um poema rápido? Mas claro! Olha, Inhambu. Ela disse ser inhame e eu falei Inhambu. Ela entendeu Inhambu Guaçu. Eu repliquei Maria. Ela resmungou Sericora do Brejo. E eu gargalhei forte, porque aqui o sorte do tupi antigo é Xerorô. E cantei firme como ave rara. Página 54, Regiana Tavares de Guimarães. Seguindo a Maria Firmina. Muito obrigada, né? Nós vamos encerramos aqui com esse poema maravilhoso da Maria Firmina e convidando o público para continuar acompanhando esse projeto de comemoração do bicentenário do nascimento, que vai até o mês de novembro. Mas estaremos quinzenalmente aqui no Canal Coty, com professores, com doutores, com estudiosos, com historiadores que vêm falar um pouco, cada um trazendo um pedacinho da vida dessa grande mulher brasileira. A próxima palestra ela vai acontecer no dia 27 de abril, uma quarta-feira também, e teremos os palestrantes Eduardo de Assis Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele vai falar sobre Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra da América Latina. Ele coloca uma interrogação. Parece, né? Parece que é. Agenor Gomes é o segundo palestrante, do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães. Então, o Agenor, ele vai abordar Maria Firmina dos Reis, o ativismo na cultura popular. Os dois palestrantes, mediado por Anita Machado, diretora executiva do Instituto da Cor ao Caso. Então, dia 27 de abril, não falta, mais um pedacinho da Maria Firmina, e nós vamos juntar isso e fazer uma grande história sobre ela. Meu abraço, minhas felicitações a todos vocês. Vamos continuar, e eu acho que ela está nos ouvindo de onde ela está, lá no universo, em cima de uma estrela brilhando para nós. Boa noite, muito obrigada e até a próxima. Tchau!